Você que é do estado de São Paulo, olha só, com menos de um mês de igreja local aí em Campo Limpo, olha só o que Deus está fazendo na Igreja Cavode em São Paulo. Enquanto você vai vendo o vídeo do Testemunho de Milagres, vai aparecer no rodapé aí do vídeo o endereço, o local e os dias dos cultos. Veja só. A Cavode sede São Paulo fez um mês. E nesse um mês nós temos alguns testemunhos. Para louvar e glorificar o nosso Deus, eu quero convidar a irmã Edith, que desde o início ela tem realmente passado por muitas batalhas, se sentindo humilhada, se sentindo no fundo do poço. Mas a partir do momento que ela decidiu dar um passo para Deus, Deus deu vários para ela. E ali ele começou a trabalhar. Amém? Então vocês vão ouvir dela mesma o testemunho, que é só o começo. Ela está no meio de uma campanha presencial. Ela vem aos domingos, ela vem lá da Zona Leste. Sabemos que todos aqui moram longe, uns em Guarulhos, outros em Diadema, outros em Itapevi, interior de São Paulo, Campinas. Sabemos disso. Mas quando Deus quer entregar algo para ti, quer te limpar, fazer uma transformação, às vezes a gente tem que fazer algum tipo de sacrifício. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Gente, que honra. Primeiramente Deus, essa grande mulher de Deus, e também o senhor, viu, apóstolo. Que Deus abençoe a vida do senhor, a vida da apóstola. Eu não sabia que tinha tanta honra. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque é aquilo que a gente costuma dizer, quem está na presença de Deus nunca perde, né? Eu acabei me afastando houve coisas muito sérias na minha casa. Eu acabei saindo de casa com a roupa do corpo mesmo, com os meus filhos, mas Deus tem cuidado. Já tinha 2 anos que eu já estava afastada, mas não estava mais firme, por devido às lutas. Foi muito grande, eu tive que fechar um restaurante, tive para poder cuidar da criança, para achar que a criança estava doente, mas Deus tem cuidado da vida dele e não deixou faltar nada, mas quando a gente fica revoltado, não vê nem o que Deus faz. E foi assim que eu acabei ficando e não ia mais. Eu não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de mais nada, porque o que aconteceu foi até com o meu ex-marido, que era até pastor dentro da igreja, e de repente ter uma decepção tão grande, a gente acaba assim, eu acabei se entristecendo. Dentro da igreja que eu frequentava, Deus sempre me deu assim, mulheres para estar orando, para estar orientando, para estar ali junto. Depois eu ver minha casa desabar da maneira que desabou, eu fiquei muito assim, eu fiquei morta. Eu fiquei andando, mas morta espiritualmente. Já falava assim, acho que Deus não existe, porque deixar acontecer tanta coisa ruim para poder ficar dessa situação, não tem como. Aí depois que eu mudei para essa casa, eu falei, eu vou começar a ouvir pelo menos uma oração, vou começar a buscar, mas buscava e aquilo não falava comigo. E eu falei, eu preciso de alguma coisa, que é o que a volta a repetir. O apóstolo falou, tem que ser algo que aquele que já conhece a palavra não ficar na mamadeira, porque senão a gente morre espiritualmente. Falei, aí eu via, mas eu falei, não é bem isso, minha luta é outra. Aí eu comecei a ouvir ele orando por libertação, falando dos problemas. Eu falei, é exatamente isso que eu estou passando. E ali fiquei, tornei a ouvir. Aí ele começou as campanhas da família. E eu comecei a ouvir todo dia ali fazendo. Ainda não terminei, estou lá na 18 ainda. É 40 dias, né? Aí eu vi o telefone dele, eu entrei em contato com ele. Ele me perguntou se eu podia entrar no grupo. Aí ele me colocou no grupo, eu chamei a missionária, expliquei para ela tudo. Aí ela falou, vem conosco, vem para a igreja, assim, assim, assim. No outro dia eu já vim, foi na sexta, não foi? Aí no domingo eu já estava aqui. Irmã, que luta para chegar até aqui. Não tem sido fácil. O inimigo, ele trabalha, mas Deus, ele também já está de pé, né?
Aí eu comecei a vir e Deus começou a destravar minha vida, para a honra e glória do Senhor. Primeiramente, a primeira semana que eu vim foi tudo bem. Aí quando foi na segunda, e graças a Deus, Deus preparou um serviço para mim, uma patroa muito boa. Aí ela chegou e falou para mim: Edith, você está precisando de algumas coisas. E assim, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada, mas aquela vergonha de falar, estou precisando. Ela chegou e falou: olha, eu não vou nem falar nada, já marquei o oculista para você está cega. E eu estava, porque até meus óculos o homem jogou fora. Eu fiquei assim, numa situação que já não estava enxergando nada. E aí ela foi lá, marcou, pagou e mandou ir na melhor ótica, escolheu o melhor ótica. Eu fui lá pegar um óculos bem simples. Ela falou: não, senhora, você vai usar o melhor. Ela pagou 1.000 e pouco de óculos. E meu filho também estava correndo ali atrás de dentista, porque o emocional dele abalou tudo. Aí ele ficou muito abalado, até os dentes dele eu já tinha tratado, e veio a estragar de novo. Tem tudo no celular, viu? Tá tudo ali, que é para depois quiser mostrar, né? Tem que ter. A dentista me cobrou 4.500. Eu falei: meu Deus do céu, mal comer, quanto mais para pagar isso. Mas ele chorando com dor de dente. Ela falou: Edith, você vai levar ele, não se preocupe. Eu levei, cheguei lá e falei para ela: ó, eu não vou poder pagar de uma vez, mas vamos pagar aos poucos. Ela falou: eu não vou cobrar nada. Deus move. Eu tinha feito o orçamento, tinha me cobrado 4.000 e pouco. E essa não me pagou, não cobrei nada, ela não me cobrou nada. E tá fazendo os dentes dele, até os dentes dele da frente ele acabou perdendo. Ela botou, acho que é laser, né, que fala, tá com os dentinhos, os vistos, tá tudo. Se vê os dentinhos dos meus filhos, vocês nem sequer acreditam. Eu falo: mas mãe, como é que você pode deixar? O emocional vai mexendo numa coisa, mexendo em outra, e ele ficava muito doentinho, ele vê os dentinhos estragando. Foi assim, eu louvo a Deus, porque ele, mesmo desse jeito, ele ainda está forte. Aí meu carro quebrou, e eu fiquei ali. Na semana que era para vir, na segunda semana, né, que era para nós vir, meu carro quebrou. E chegou na marginal, eu falei: bom, não foi vindo para cá, indo embora para o trabalho, né? Isso nunca acontece na semana, só acontece fim de semana, que é para vir, para testar, para ver se é para vir mesmo, né? Aí quando foi na sexta-feira, eu deixei o carro no mecânico, achei que pegava no sábado, acabei não pegando. Aí eu fui trabalhar no sábado. Essa casa que eu trabalho, ele também é pastor. Ele falou assim para mim: Edith, você andou com o carro? Eu falei: andei com o carro, porque eu vou parar na marginal. O carro ainda acendeu a luz, acendeu o aquecedor de água. Eu falei: tinha que encostar ele em algum lugar. E eu tive que parar ele, tive que parar ele mais para frente. Ele não ferveu. Encostei, quando foi no sábado de tarde, o guincho levou, no domingo eu vim para trabalhar. Aí na segunda-feira o carro ficou pronto. Aí foi só a correia dentária. Ele perguntou assim: você está indo na igreja? Eu falei: estou. Ele falou: é muita oração, porque você andar esse tanto com o carro e o carro não dá para não travar o motor. E não travou, porque é quase 10 mil reais o motor desse carro. Detalhe, você veio de ônibus. Vim, mas eu não deixei de vir não, viu? A gente veio de ônibus, de metrô, perguntando à missionária como é que chega. Mas graças a Deus nós viemos de ônibus. E aí, quando chegou na hora de pagar, tem uma patroa minha também, que tem sido bênção na minha vida, chegou e perguntou: Edith, você vem prestar um serviço assim à noite? Aí eu falei assim para ela: não vai dar, porque eu estou sem carro para me voltar. Aí ela chegou e falou assim: nossa, está sem carro? Eu falei: estou, e meu carro está no conserto, então estou juntando aqui para pegar. Ela falou: pois já manda, já fica pronto, que o carro você já vai pegar amanhã mesmo. Custou 800 reais, ela pagou. Eu não paguei um centavo, para a glória de Deus. E não para não, né? Eu estava 1 ano e pouco sem falar com meu filho. Eu até tinha postado no grupo, né? Ele, devido às lutas, ele não suportou.
se enfureceu comigo, porque ele achou que nós devíamos fazer coisas que não provém, né? Eu falei, meu filho, nós vamos pelo lado certo, porque Deus deixou a autoridade para nós procurar autoridade. Se o homem não fazer, Deus faz, né? E ele se enfureceu, foi-se embora, ficou 1 ano fora de mim. Sabe que ele tem 24 anos. Sabe que é uma mãe que nunca se separou de um filho. E esse filho é um filho assim, que sempre esteve comigo, do meu lado, andou comigo, batalhou comigo. De repente meu filho se virou e foi-se embora, e o inimigo usou de uma maneira assim, terrível. E eu não tinha endereço do meu filho, eu não sabia onde ele estava. E só orava, pedia a Deus, mas assim, enfraquecida, sem saber o que fazer. Só pedia a Deus, Deus, cuida do meu filho, porque eu não sei o que fazer. Estava com essa situação e o outro no mundo, né? E depois que eu comecei a vir orar, ele deu sinal, me chamou no WhatsApp. Eu fui ver ele. Eita Deus! Eu fui ver ele. Agradeci a Deus ali, porque assim, eles falaram muito mal de mim, porque isso, porque aquilo, mas mesmo afastada, mas quem está afastado sabe o que tem que fazer, o que é certo, né? Não adianta a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque eu tenho assim, bastante amizade, pessoas que me conhecem e sabem da pessoa que eu sou, né? Mesmo afastado, mas eu falei, não vou fazer errado, eu vou continuar fazendo o que é certo. Ele, mãe, não vamos nos caras. Eu falei, não vou, meu filho, nós vamos permanecer. Ele se enfureceu, chegou lá, contou o que ele bem quis. As pessoas também ficaram chateadas comigo, falou que isso não era mãe, que mãe não podia fazer isso. Mas aí depois, quando foi a semana passada, eu fui visitar ele, almocei lá no restaurante onde ele está trabalhando. Ele está bem, está morando numa situação assim, ainda que eu falei para ele, procure uma casinha melhor para você, a mãe te ajuda. Estava sem uma máquina, Deus me deu condição de dar uma máquina para ele e orar pela vida dele, eles aceitaram. Então assim, levei a água orada. Levei água no domingo eu levei a garrafinha de água. A minha nora veio comigo no feriado na minha casa, convidei para ela vir hoje, mas ela diz, sabe como é que o inimigo trabalha, né? Aí ela inventou lá, não dá para mim ir, mas na próxima vez eu vou. Mas amém, Deus está trabalhando, né? O importante é que Deus está trabalhando. E ontem também era para ter vindo, mas cheguei no trabalho, a patroa falou, Edith, nós temos algumas coisinhas para fazer, e no meio da correria, cheguei em casa, já era 6 e pouco, não consegui vir, porque eu moro lá na Penha, Zona Leste. Aí eu falei, amanhã cedo eu vou. Eu não dormi a noite toda, eu passei a noite toda acordada. Quando eu vi, eu cochilei de manhã cedo, ia dar 7 horas da manhã. Pulei da cama correndo, dei bom dia para a Nalva, que ela tem me acompanhado, ela é testemunha minha, ela sabe do que nós temos passado também. E ali eu falei para ela, você não vai? Aí ela falou, já, então vamos embora. Aí eu falei, vai para o metrô e lá nós se encontra, porque até a chave do carro não está reconhecendo, acredita? Mas eu não deixei de vir, porque Deus, Ele é fiel todo o tempo. Amém? Quero agradecer a Deus. Amém? Então, meus queridos, eu quero convidar você para estar indo lá visitar-nos na igreja em Campo Limpo. É a missionária Luciana Ruas, uma mulher de Deus que está à frente dessa obra. Vá lá para você fazer uma campanha, receber uma oração, e eu tenho certeza que o mesmo manto de glória, de bênção, de milagres que está sobre nossa vida, também está sobre ela e vai estar sobre você quando você se conectar a esse projeto de igreja local. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração, marca o seu joinha, o seu gostei e compartilhe ao máximo esse vídeo e nos ajude a alcançar mais pessoas para o reino dos céus.